estamos aqui hoje para o quarto programa do Na Prática Sem Lero Lero. E hoje, uma pessoa especial aqui, que é meu amigo Henrique Tadeu. Henrique, tá preparado para hoje? Sempre preparado. Eu não sei o que eu vou fazer, mas preparado sempre. Olha, eu vou te falar, hein? A galera mandou pergunta aqui, a galera por trás aqui já tá preparando para fazer um bate-papo legal para você. Você já é um cara bem preparado, porque tem 3 filhos, né? Né, Camila? Caminhando pro quarto. Quarto filho, 3 meninos, o quarto menino. Outro menino. Rapaz, então você já é bem preparado, né? Assim, tentando. Bom. Tentando. Henrique, fala um pouquinho do Henrique Tadeu pra gente aqui. Formação, fala um pouquinho, deixa você ficar bem à vontade. Eu sou exatamente o que eu quero ser, independente do lugar. Minha formação, que é o que me trouxe para Linhares, eu sou mineiro, mas eu passei boa parte da minha vida em Vila Velha. Eu sou formado em fisioterapia. Inicialmente tive experiências em ambiente hospitalar, adoeci, tive síndrome do pânico, tentei fazer umas besteiras com a minha vida, não tive sucesso e resolvi mudar de vida. Abandonei tudo, virei literalmente um vagabundo, na praia o dia inteiro, até que depois de um tempo eu resolvi voltar para a sociedade, trabalhar, não necessariamente com a fisioterapia, porque eu estava ainda cheio de frustrações. Você era casado com a Camila ou ainda não? Não, nem sonhava que ela existia, ainda não tinha nem pretensão de casar nessa época. Aí fui para Minas, trabalhei com saúde pública, trabalhei com um projetinho, eu fui o primeiro indivíduo no Brasil a coordenar o NASF, que era o Núcleo de Apoio à Saúde de Família, e eu geria umas equipes na zona rural. Isso mudou minha vida, porque eu almoçava às 7h30, 8 horas da manhã, Galinha caipira, voltava 2 horas da tarde com um porco no porta-mala, com uma lata de laranja, banho de porco, e era maravilhoso. Aos poucos eu fui me restabelecendo, recuperando minha confiança, o amor à vida novamente. E aí eu fui chamado em alguns concursos. Eu tinha feito vários concursos no estado e eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar em praticamente todos. Só um que eu queria passar, eu não passei, que eu fui nervoso demais. Então, não, Deus, concurso é muito fácil. Para mim, que todo mundo que vai fazer a prova fica muito nervoso. É só manter a calma. Eu normalmente tomava umas 3 cervejas no dia seguinte, no dia que antecedia a prova, e ia de boa fazer, incomodava todo mundo, levava chips para fazer barulho, para incomodar os concorrentes, era muito legal. Desestabilizar o concorrente é uma estratégia. É uma estratégia, lógico. Arte da guerra. Eu preciso de uma vaga só, tem 9. Se tiver menos pessoas, mais fácil daquela vaga ser minha. Aí você veio para Linhares, como é que foi? Aí eu vim para Linhares. Que ano foi? 24 de outubro de 2008. 2008. E aí aqui, inicialmente, eu tomei um susto, porque não tinha lugar para ficar, porque estavam... a União tinha muito operário aqui por conta da época da Cacimbas, né? E aí eu dormia no hotel de segunda a quinta e ia embora para Vila Velha ou para Minas nos finais de semana. Então, aos poucos, eu comecei a morar numa república, depois numa outra república, e eu não gosto de bagunça. Apesar de achar que a bagunça é legal em alguns momentos, mas viver em bagunça não faz parte da minha natureza. E eu consegui uma casa. Um ano depois, eu conheci o que é hoje minha esposa. E aí nós casamos. Aos poucos, eu fui conhecendo novas rotinas que foram me colocando no mercado de trabalho de formas diferentes. E eu sempre sou muito disposto a enfrentar qualquer desafio. É o novo, né? É o novo. Na realidade, eu tenho uma filosofia de desbravador. Eu não quero levar muita coisa para frente, mas eu quero conquistar muita coisa. Então, eu nunca estou satisfeito. Nunca. Eu posso alcançar determinadas cifras, ter tal patrimônio, conseguir determinado conceito, mas não estou satisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Isso eu acho interessante. Você também deu aula, Henrique? Dei, fui coordenador de vários cursos, aprovei cursos, fui professor de algumas pós-graduações aqui na instituição, na Pitágoras, né, que agora é em Anguera, mas eu não me identifico mais como professor.
Isso aí já passou, foi importante. E hoje eu sou um profissional do movimento. A minha função é recuperar movimento físico, movimento emocional e movimento espiritual nas pessoas. Devolver a ela a coisa mais difícil do mundo, vontade de viver. Prazer, né? O prazer da vida. Observar o momento atual, ter o interesse do futuro, não ficar atrelado ao passado e viver plenamente hoje. Eu já vou de encontro, então, com o que você falou da mente, né? Na sua opinião, qual a influência da mente sobre o corpo? Por quê? Às vezes o corpo, a sua mente quer fazer alguma coisa, mas o seu corpo não responde. Ou às vezes o seu corpo tem condições de fazer, mas você não está bem mentalmente. Fala um pouquinho sobre essa correlação. Tudo que acontece no mundo começou na imaginação. Primeiro você começa a imaginar uma coisa, daqui a pouco isso faz parte do seu pensamento. O seu pensamento começa a ficar processando isso muito, daqui a pouco isso executa-se nas suas ações. E aí pronto, você executa alguma coisa que começou lá na imaginação. Vou te dar um exemplo muito comum na vida dos casais. Às vezes, a parceira e o parceiro não estão fazendo nada, mas você coloca ali na imaginação, e se meu marido estiver me traindo? Daí você fica imaginando, daqui a pouco você começa a pensar, e se ele está me traindo, como que ele me trai? E aí você fica macerando aquilo. Aí as suas atitudes começam a ser como se a pessoa estivesse traindo, mesmo que nada tivesse acontecendo. E aí isso, de repente, começa a se reverberar nas suas ações, no seu dia a dia, isso destrói o seu relacionamento. Executou-se uma ação de destruição de uma coisa que às vezes nem existiu, começou no pensamento. Então a mente é capaz de moldar as suas ações. Quando o seu corpo não entende como fazer, mas a sua mente é predestinada e você mantém a rotina, mantém os hábitos, dificilmente você não vai conquistar. E quando você conquista a primeira, você começa a subir degraus, que você começa a enxergar o mundo que você não enxergava antes. E aí você começa a modificar seus hábitos, modificar as pessoas com que você se relaciona, modificar as coisas que você faz no dia a dia e tende a crescer. Do mesmo jeito que você vai para o bem nesse sentido, se você tiver uma mente desequilibrada, uma mente que depende muito da aprovação dos outros, você começa a caminhar para o negativo, que também te leva cada vez degrau abaixo e cada vez você vendo menos e achando que você está no fundo do poço. Então a mente te guia para onde você mentaliza, certo? onde você imagina. A maioria das pessoas de sucesso, Henrique, colocam atividade física como ou cuidados com o corpo como prioridade. Nós temos exemplo aí, o empresário Luiz Diniz, que é um maratonista, uma pessoa que ela atingiu sucesso tanto financeiramente como até mesmo fisicamente, porque é uma pessoa bem cuidada, Teve o caso do filho dele que veio a falecer, mas são fatalidades que a vida coloca na nossa vida, no nosso rendo. E o que você tem para me dizer nessas pessoas que não têm esse cuidado com o corpo, com a mente? A dica que você daria para ela hoje? No geral, a nossa sociedade é uma sociedade cristã. E se somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu esse corpo para armazenar a alma que Ele nos concedeu, então, se a gente realmente é cristão, acredita em Deus e faz de tudo para estar ao lado dele, você tem que cuidar do corpo que Ele te deu, da saúde. Na questão dos esportes de endurance, esses esportes triatlon, ultramaratona, eu como profissional do movimento, eu julgo como adoecedores. Todo ser humano, ele tem compulsões. Eu não tenho compulsão, não tem. Aí você fala assim, um monge que fica lá 7 dias sem se alimentar na montanha não tem compulsão. Tem, ele tem compulsão pela paz. Todo mundo tem compulsão por alguma coisa. Quando você entra em sofrimento, e é um sofrimento que não tem cura, a perca de um filho. Não tem cura. Você pode buscar o tratamento que você quiser. Não tem cura. Isso vai ficar com unhas afiadas no seu coração na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, no dia a dia. Não tem. A natureza foi, os mais velhos vão primeiro.
Os mais novos vão depois. Principalmente se for uma morte abrupta. Meu filho saiu de casa, sofreu um acidente e morreu. Você não teve a chance de falar nada para ele. Aconteceu e o mundo ali acaba para essa pessoa. O esporte de endurance leva você para um sofrimento tão grande que momentaneamente essa dor briga com a outra. Então ele quer estar ali por um longo período. A atividade física ela é necessária porque o nosso organismo é uma bomba. O coração bombeia para o corpo, os músculos contraem e não devolvem para o coração. E aí o sangue ele cicla. Quando você fica inativo, a modernidade trouxe você para o celular, para o computador, para o carro automático, para o elevador. Você está cada vez mais preguiçoso, você não fica... exatamente. E quanto mais parado você fica, mais o seu sangue fica estagnado. E aí, a estagnação do sangue no corpo faz com que o coração tenha que bater em pressão maior, elevada, para ele conseguir fazer o fluxo voltar. Então o coração ele fica em hipertensão. E se você não faz exercício, ele se condiciona à hipertensão, você é hipertenso. Essa história de que o sal faz a hipertensão é bobagem. É a inatividade que cria a hipertensão no geral. Tanto é que tem pessoas que começam a fazer exercício, tiram medicamentos de pressão. Vários casos. Né? Tem inúmeros casos, inclusive é a principal saída. Então, você começou a movimentar, o sangue começou a fluir, o coração... Resumindo, você quer ter sucesso, cuida do corpo. Exato. Assim, se você quer... O corpo a gente fala na estética, não, né? É o corpo... É claro que é automaticamente... Saúde. Você melhora a sua estética com atividade física, né? Mas é a saúde da gente que... Exatamente. Acho que é interessante. Uma perguntinha que até estava lendo aqui e às vezes passa despercebido, né? E muitas pessoas não sabem. O que é osteopatia? Então, a osteopatia é uma criação de um médico norte-americano há muitos anos atrás que não estava satisfeito com os métodos que se tratavam as doenças, principalmente osteoarticulares. Depois elas evoluíram para vasculares, viscerais. E ele tinha alguns princípios, e um dos princípios dele é da autocura. O nosso organismo ele consegue se curar, desde que você dê as condições perfeitas a isso. E outra coisa, a estrutura governa a função. Se a função não está boa, você tem que modificar a estrutura. E a estrutura não se modifica com remédio. Ela se modifica com a modificação da estrutura. Você precisa botar a mão lá. Então ele começou a estudar os ossos, as articulações, como aquilo se entrelaçava e com algumas manipulações ele colocava as articulações mais alinhadas, o movimento acontecia certo e o corpo ele conseguia, com o movimento, se recondicionar. Como se colocar o trem no trilho. Exatamente. O trem ele tem força para andar fora do trilho, mas ele não vai conseguir ter eficiência. A eficiência. Exatamente. Então, ele começou a desenvolver técnica e ele começou a trazer com ele, com o passar dos anos, outros profissionais que vieram também e traziam novos estudos. E é uma ciência que, apesar de razoavelmente antiga, ela não era disseminada no mundo. Nos últimos 10 a 15 anos, ela começou a ser mais presente aqui no Ocidente, principalmente na América do Sul, e aos poucos a gente vai conseguindo ter mais adeptos. Então é uma filosofia de fazer com que a pessoa tenha mais saúde, mais movimento, mais liberdade, menos dependência. Então o que a gente faz é manipular para melhorar o movimento e aí a estrutura adequada ela faz uma função adequada à saúde. Então a gente resgata a saúde devolvendo liberdade de movimento, autonomia para o corpo. Você falou em movimento, e aí claro que nós temos diversos tipos de atividades, a atividade física que a gente faz. Então você vai perceber que o nosso bate-papo vai flutuar. Ele vai lá, ele vai voltar, então é assim que funciona. Na sua opinião, qual o esporte ou atividade física que mais prejudica ou causa lesões? Para deixar podemos resumir esse trem fora do trilho, na sua opinião. Tudo que você tem menos controle é mais arriscado. Você está numa partida de futebol, você corre para pegar uma bola, você corre sozinho? As condições do gramado, a sua vestimenta, a sua preparação física. Então, você chega na bola, chega um, te dá uma rasteira, te dá uma cotovelada. Assim...
Então, assim, tudo que você tem mais controle, por exemplo, musculação. Levanta pezinho, abaixa pezinho, levanta pezinho. Se você não for abusado em querer mais do que o seu organismo sustenta, você vai fazer aquilo e vai evoluir naquilo sem machucar. Tudo que você tem menos condição de mensurar as adversidades, o futebol, o ciclismo, uma corrida de terreno irregular, tudo que você está sujeito a fatores externos influenciar no seu rendimento, naquela execução, é mais propício a ter uma lesão. Tudo que você tem mais controle, que você começa início, meio e fim, sabendo como vai acontecer, a chance de você se machucar é muito menor. Os esportes que tem menos contato também, você acha que diminui? Diminui. Fala que a corrida, tem o basquete, tem o futebol, enfim, né? Podemos enumerar vários. Então, você acha que, então, que esses esportes em contato têm um risco maior? Sem dúvidas. Dos esportes individuais, como o tênis, por exemplo, que joga um lá o cara, né? A chance é muito menor, já que tem menos contato. Mas se você vai fazer exercícios que exijam muita mobilidade, Também. dinâmica do seu organismo, você parte do princípio que você tem que ter músculos mais fortes. Então, eu falo que a musculação é um item de série para você conseguir fazer as outras atividades. Você vai fazer aquilo para ter uma base mais forte, uma estrutura de um prédio mais bem consolidada para as paredes flutuarem menos e, se sofrer o impacto, ter mais resistência. Qual esporte que o Henrique Tadeu nunca faria? Hoje, pelo nível de responsabilidade, os esportes que pudessem me tirar do meu trabalho, né? Eu parei de andar de speed na estrada porque eu tive algumas experiências de que se eu caísse ali eram uns 3, 4 meses sem trabalhar, se é que eu permanecesse vivo. Eu falei, não, eu não posso me arriscar hoje em não estar presente para o crescimento dos meus filhos. Então, o Henrique ele é um mutante, porque ele já fez para contar, as suas 8, 9, meia maratona, acho que deve estar treinando para uma maratona agora. Ele rema, né? Faz canoa havaiana e faz academia, faz crossfit. E aí chegou agora, pergunta o que eu vou te fazer aqui agora. Crossfit, ele é um esporte de alto risco? Você não. As pessoas comentam muito sobre os impactos, né? Que faz, pula, encaixa, desce e você acha que isso é mito ou realmente, como você disse anteriormente, todo esporte tem risco? Eu entendi. Mas você acha que ele tem um risco maior por ter um contato muito maior? Assim, o que te machuca no CrossFit se chama ego. Ego. Você, forte, alto, consegue pegar um determinado peso. Aí você chega numa box de CrossFit. Aí tem uma menina lá que faz CrossFit há 3 anos, franzininha, tal. Aí ela pega, põe 200 quilos abaixo, levanta, você olha e fala... Se aquela tampinha tá levantando aquele peso todo, imagine eu. Você não tem Ele quer perder, né? Exato. O que machuca na vida é o ego. Você dá um passo maior que sua perna, então vai machucar. Agora, o que é o CrossFit? O CrossFit é o desenvolvimento máximo de todas as suas habilidades. Se você chegar a obedecer os seus limites e aos poucos você ir evoluindo, ele é saudável. Porque os movimentos do CrossFit, eles repetem os movimentos do dia a dia. Os movimentos do dia a dia, eles são dinâmicos. Você vai atravessar uma rua correndo, você agacha para sentar no vaso. Então você faz agachamento. Então você faz em pé, né? Não, sim, tem. Você não consegue, né? Dependendo da consistência, né? Dependendo da retenção, né? Cada um tem as suas particularidades. Mas, enfim. Mas o CrossFit, assim como qualquer atividade, se você for com o ego muito inflado, achando que vai se sobressair sem nunca ter feito, a chance de você se machucar é muito grande. Agora, nos Estados Unidos, você vê idosos de 80, 90 anos fazendo CrossFit e evoluindo. Aumentando a densidade óssea, reduzindo a sarcopenia, melhorando índices sanguíneos, tendo uma fisiologia mais jovem, treinando CrossFit, produção de hormônio. Nós temos 3 tipos de fibras musculares que elas se intercalam. Você tem a oxidativa, que usa oxigênio, que é o cara que corre uma maratona, ele é menos volumoso, tem uns
tem uma perfusão, tem uma permeabilidade capilar maior, então ele leva mais sangue para o músculo, então ele usa oxigênio como base de energia. Tem o glicolítico, que é o 2B, que é aquele cara que é mais volumoso, que tem volume, tem força, tem explosão, mas não tem resistência. Ele começa a correr, morre. Por quê? Porque ele tem baixa capilaridade. Ele usa açúcar acaba, até que repõe, ele está fadigado. E tem a intermediária, que é a tipo 2A. A tipo 2A, ela usa muito o açúcar, ela usa muito oxigênio, ela usa muito cálcio. O cálcio não repõe tão rápido. Então, o CrossFit, ele basicamente é o HIIT, né? Que é atividade de alta intensidade em baixo tempo. Então, ele usa muito cálcio, ele degrada o açúcar, ele melhora seu cardiovascular. Então, ele te deixa mais esperto. Ele não te deixa nem tão forte e rápido como um halterofilista e não te deixa nem tão resistente e sem massa muscular. Então, resumindo aqui, então, CrossFit, essa questão de vai lesionar... É individual. Procure uma boa instrução, procure um box credenciado, procure fazer com pessoas que têm o seu nome naquele mercado com boas referências. Beleza, Henrique. Vamos para mais uma perguntinha aqui. Retomando o tema de pandemia aqui. Você acredita que as pessoas que praticavam atividades físicas no período de pandemia, elas sofreram menos com Covid? Sem dúvidas. Inclusive, a minha crítica extrema a como aconteceu assim, por exemplo, se eu tivesse algum tipo de autonomia sobre as decisões, uma coisa que eu faria com certeza. Foram ter mandado fechar as academias. De jeito nenhum. Na verdade, assim, quanto mais as pessoas se movimentam, melhor a capacidade respiratória, melhor a capacidade cardiovascular, melhor a percepção de mundo. As pessoas se trancam, se travam, como eu falei, do fluxo sanguíneo diminui. O Covid é uma doença vascular, então atrapalhava mais ainda pela inatividade. Na minha opinião, quando começou o Covid, se eu fosse do governo, eu faria um projeto seguinte. Todas as farmácias de manipulação vão participar de um programa. Vocês vão entregar para cada família, para cada pessoa, um sachê de polivitamínicos e minerais, para que essas pessoas melhorem a sua condição homeostática, para resistir melhor se vir a ser contaminado. E vai fazer movimento. Vamos respeitar afastamentos? Vamos evitar de fazer coisas que possam aumentar a incidência? Vamos, mas vamos nos movimentar. Travar tudo é loucura. É muito mais para trabalhar a cabeça das pessoas, aplicar o medo, porque as pessoas com medo, elas são um rebanho. Elas se juntam e vêm as pessoas e te empurram para onde elas querem. Elas vendem para você o que elas têm mais interesse. Então, realmente, eu vou dar até um exemplo, né? Durante a pandemia, eu fiz corridas 2 anos, né? Aí eu me recordo. Eu me lesionei, com 2 meses eu contraí Covid. Porra, tá vendo? Tivesse continuado correndo, não teria tido problema. Não que você não tivesse contraído antes, mas você não apresentou sintomas de repente, estava bem fisicamente e resistiu ao processo. Foi isso aí. Eu peguei 3 vezes e não senti nada, eu só sei porque eu fiz o exame. Meu amigo, agora dentro dos seus atendimentos, qual foi o caso mais inusitado que você atendeu assim? Foi o mais engraçado da sua trajetória? Tem muito. Mas eu lembrei de um mais inusitado que você atendeu lá no seu... Tem muitos. Tem muitos que levam para a área mais engraçada, tem muitos que levam para a área mais profissional, assim, tipo, cara, eu consegui fazer isso, foi fantástico. Mas, assim, cara, assim, o que te surpreendeu, te marcou mais? Não sei, tirar um senhor ultra importante e tal, de uma crise psicótica com técnicas de manipulação e ele mudar de vida da noite pro dia, assim, sabe? Ele chega lá com transtorno de alucinação porque uma pessoa indicou, ele chegou lá com um zumbido, perdido a cabeça, eu coloquei ele, eu também sou hipnólogo, e aí eu falei assim, vou fazer um bem bolado aqui, né? Mexi com o sistema límbico, mexi com o sistema físico, mexi também com o cognitivo, e vai assim, essa pessoa está precisando de ajuda, eu vou me doar. Ele saiu de lá melhor, 3 dias depois ele mandou a mensagem. Abandonei a empresa, comprei uma chácara, tem condição, comprei uma chácara em Santa Teresa, agora só vou cuidar de pássaros. Você me fez descobrir a minha criança preguiçosa que precisava de atenção. Que bom.
Teve Caraca. Não, foi recente. Teve um caso também recente, bem legal, assim, que porque é filha de um amigo. Essa menina foi passar um Réveillon em Guarapari, levou um cutucão no braço, sentiu uma dor. Meia hora depois começou a formigar o braço direito. 3 horas depois o braço parou de mexer. Desespero total, liga pro pai, liga pro avô, que fala, porque ela junta todo mundo. Leva para São Paulo, leva para Vitória, vai em todos os profissionais aqui, ninguém descobre, faz um monte de exame, faz eletroneurografia, faz ressonância, faz tomografia, ninguém... Aí o pai dela é amigo e paciente, falou assim, pai, pede pro Henrique dar uma olhada lá. Aí a mãe levou, na hora que eu falei assim, mas mexeu o ombro. Não, cara, teu ombro tá fora do lugar. Mas como assim? Como é que você descobriu? Você foi tentar mexer, aquela vírgula levantou, ele tá deslocado. Você estirou a inervação. E tem quanto tempo isso? Tem 7 dias. Sorte a sua, porque mais uns 5 ou 6 dias sem perder definitivamente o movimento do braço que o nervo ia... o risco de... Já saiu lá movimentando? No outro dia. Aí eu reposicionei, ela começou a sentir um desconforto, porque já sentou na perna cruzada, assim, errado, esmagando a inervação, a perna começa a formigar, e você levanta daquela sensação ruim. Sim. Então, imagine isso potencializado, aquela sensação ruim, indo e voltando. Eu falei assim, você vai sentir uns desconforto aí, né? Mas é normal, isso é bom sinal. Se você começar a sentir frio, calor, né? É porque tá faltando mais. Resolveu. Ela virou a noite inteira se contorcendo, o braço se mexendo. Mas outro dia ela começou a fechar, abrir a mão, começou a levar o cotovelo, não sei o quê. E assim, ficou bem famoso na região esse caso. E é legal, sabe? Poder ajudar, né? Poder contribuir. Cara, é muito bacana. E você vê depois, depois disso, estreitar ainda mais as relações. Então, assim, profissionalmente, eu tenho inúmeros casos legais. Mas esses são os que, como você falou, o que te marcou um pouco mais. Tipo, você conseguiu lembrar. Tem mais alguns. Por exemplo, hoje o que mais me encanta é trazer conforto para os bebês. Hoje meu público maior, meu maior público hoje tem menos de 6 meses de idade. E trabalhar com os bebezinhos é fantástico, porque trabalhar com adulto é uma loucura. Você chega lá com dor, eu tiro sua dor. Aí você fala assim, você vai fazer isso, isso, isso. A dor desaparece, o que a pessoa faz? Não faz mais nada. A dor passou, depois se doer de novo, volta aqui. Bebê não. Você falava assim, mamãe, tu vai acordar de 1 em 1 hora, vai fazer isso, isso e isso durante tanto tempo. Ela vai seguir aquela Bíblia certinho, porque, né? Tem uma rotina, né? Você passou, ela vai seguir porque ela não quer ver a criança chorando. Então você viu? Também, mas... Ela quer dormir também. Exato. Ela pensa no bem-estar próprio também. Mas então assim, os bebês, eles modificam a rotina de uma família. Então quando eu pego um adulto e boto ele sem dor, beleza, se a dor voltar, volta aí, não muda nada na vida dele. Em raros casos. Eu tenho um caso bem legal, agora de um adulto, que eu já tinha atendido ele algumas vezes, só que ele entrou numa neura, foi internado em Vitória, não sei o quê, veio aqui com os unidos, semelhante àquele outro rapaz que comprou a chácara. E aí eu dei uns toques nele, fiz umas manipulações, botei ele numa situação e falei, cara, atividade física. Ele é um cara que eu gostava dele, mas ele tinha, na época da pandemia, rapaz, ele ia caminhar sozinho, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no 3 barras, de máscara. Sozinho. Ele não justifica, mas de tanto que ele entrou nessa... Ele mudou. Cara, hoje ele está competindo. E isso não tem 1 ano. Isso, se tiver muito, tem 7, 8 meses. Ele está competindo no campeonato de CrossFit. Tá bombando, outra pessoa fisicamente, estruturalmente, eu fazia, tu vai no fulano de tal fazer essa determinada avaliação, vai nesse aqui para fazer um acompanhamento nutricional. Você quer mudar de vida? Quero. Ele fez tudo. Ele tá rigorosamente evoluindo. Eu acho que recentemente... Não mudou a chave, né? Não tem jeito. Uma perguntinha que mais cabulosa pra você aqui. Você já foi atacado já por alguma... Você estivesse no seu consultório atendendo lá... Uma mulher, um homem assim que te atacava na hora do... Olha... não vai mentir. Não, atacar... Não, atacar não. Mas assim, muitas pessoas, e homens e mulheres de diversas idades, elas têm uma vida medíocre, que não se relaciona. Às vezes tem um relacionamento, mas não tem relacionamento, entendeu?
E ali você está entregando atenção, você está tendo contato, está tendo toque. Isso desperta, às vezes, um pouco de sentimento naquela pessoa que está recebendo, que não recebe isso há muito tempo. Então, já tiveram alguns episódios de que rolou uma intenção da pessoa. Mas, dentro dos meus pilares, e esses pilares são fundamentais, no dia que você começar a tirar os pilares da sua vida desmorona. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer dentro do trabalho, não. Isso não pode acontecer na sociedade, porque você é fraco. E o cara é fraco não pode segurar nada. Se você é fraco, você não pode segurar nada. Então, você entrar nesse mérito acaba com sua vida. Então, assim, eu não faço por princípios, por pilares e por respeitar principalmente a mim. Né? Porque eu não sou uma mercadoria. Eu não estou ali para me vender enquanto mercadoria. Eu estou ali para transformar a vida de alguém. Então, assim, tem muito tempo que não acontece. Anos que não acontece uma intenção. Já aconteceu essa intenção de homens, às vezes de homens que são casados com mulheres. Já aconteceu com mulheres novas, mulheres mais de idade. Mas isso, eu estou dizendo, a última vez que aconteceu já tem uns 6 ou 7 anos. Nossa, mas tem que... Mas eu não tenho medo de falar, não, porque as pessoas, elas estão carentes. Só que quando você não cede e as pessoas que se conhecem começam a falar, realmente, isso nunca comigo, você começa a ter uma prova social de que você é uma pessoa confiável. No dia que você, por uma vírgula, sacanear com alguém lá dentro, ceder, essa pessoa falar, a sua vida profissional na cidade acaba. Você deixaria sua mulher ir para o meu consultório ser atendido 8 horas da noite, com o pescoço travado, sozinha? Realmente. Se tivesse na sociedade meu nome, não deixaria. Então, assim, eu preservo meus pilares de respeito. Principalmente o respeito próprio. Profissionalmente, né, Rick? Profissionalmente é secundário. Primeiro é o próprio. Depois profissionalmente não... Assim, mas assim, já aconteceram tentativas. Mas de chegar e pular, assim, vou te segurar... Não, isso ainda aconteceu, não. Esse aqui alguém... Isso tá mais para filme de ação. Esse aqui alguém me mandou, eu falei assim, deixa eu colocar lá pro Henrique, porque é até um pouco curioso, né? O cadeirante, quando ele perde os movimentos dos membros inferiores, às vezes até mesmo total, ele consegue ter uma vida ativa sexualmente? Depende. Depende muito da lesão que ele teve na medula, né? Porque assim, você pode ser cadeirante por uma doença progressiva, né? Uma esclerose lateral De acidente. Assim, a pessoa teve uma secção completa ali na região tórax-lombar. Não bateu. Não tem. Você precisa de que a inervação... Por que a sua perna não funciona? Porque não existe mais comunicação nervosa entre as execuções que o cérebro manda e a percepção que vem lá de baixo. Então, perdeu eu tenho um ar-condicionado que funciona, eu tenho um padrão de energia. Eu vou ali onde o fio passa e passo um facão, arrebentei o fio. Não cola mais, não tem mais, acabou, não vai ter mais movimento. Então, dependendo do nível, do tipo de lesão, não tem mais comunicação. Não tem, porque não chega mais impulso ali para a musculatura atuar. Inclusive até usa sonda, né, às vezes. Sim, sim. Todos que não têm esse contato precisam passar sonda para poder... Sim, muitas vezes, sim. Muitas vezes tem que ficar de sonda, às vezes tem que colocar a bolsa, às vezes tem que ficar usando fralda. Existem vários níveis e assim, a pessoa é jovem, tem bastante força nos membros superiores, é leve, ela vai conseguir ali de alguma forma ter um pouco de liberdade, de autonomia, de participar até de esportes. A pessoa não, a pessoa não é tão saudável e passa por isso, está mais cheinha, é fraco, ela passa um pouco mais de dificuldade, mas a dificuldade ela vai existir em todos os casos. Uhum. Aí agora, essa frasinha aqui, ela é bem antiga, né? O velho morre de queda ou de caganeira. Me explica isso aí, fala pra gente aí sobre isso daí, vai lá. Na verdade, assim, como eu estava falando da perfusão, quanto mais novinho você é, mais o seu corpo consegue levar nos tecidos nutrientes para que aquela função de regeneração aconteça. Quando você é novinho, quebra um braço, novinho assim, uma criança de menos de 13 anos quebra um braço, com 15 dias ela já está nova.
Se você tem 15 anos, a gente pensa em 35, 40 dias. Se você passou dos 30 anos, a gente não começa nem a botar data. Assim, quanto mais o tempo passa, menos o nosso corpo consegue entregar nos tecidos as estruturas adequadas para ter uma boa cicatrização, né? Então, assim, hoje, com a evolução da nutrologia, que começou a colocar mais terapias de reposição hormonal, né? Está conseguindo fazer a manutenção de alguns sistemas fisiológicos por mais tempo. Então, eles falam que hoje as mulheres de 40 anos hoje são as mulheres de 30 anos atrás, né? Antes, a mulher com 35 anos, ela, não, você já não vai ter mais filho, não. Hoje, tem mulheres com mais de 40 anos tendo filho. Tem um caso lá da Cláudia Raia, com 54 anos, ali deve ter sido muito trabalho hormonal, enfim, né? Não sei o que aconteceu. Mas, então, hoje, com as terapias de reposição hormonal, as pessoas estão conseguindo ter mais qualidade física de vida depois dos 50 anos. Né? Há 100 anos atrás, 60 anos atrás, assim, a pessoa até vivia 70, 80 anos, mas era aquela pessoa sem independência, ou com muito pouco, ou raros casos que a pessoa chegava muito bem. Então, a taxa de... assim, hoje as pessoas estão vivendo mais tempo do que viviam antes, pelo menos a grande maioria. Inclusive, alguns relatos de algumas pessoas que eu convivo falam da importância da musculação para depois numa faixa etária de idade. Por quê? Porque como o músculo vai ficando mais debilitado, né? Ele vai perdendo a sua... Sarcopenia. E aí faz com que, quando você faz hipertrofia, fortalece, dá mais uma sustentação. Isso mesmo? Isso mesmo. Mas o principal não é pelos músculos. Os músculos é secundário. O principal é pelos ossos. Os ossos, eles são armazenadores de minerais no nosso organismo. Eles são armários cheios de minerais. Quem usa mais os minerais? Os músculos. Sem cálcio não tem contração muscular. Então, o cálcio não é o mais importante para os ossos, é o mais importante para os músculos. Então, quando você usa musculatura, você usa bastante cálcio. E aí começa a faltar, às vezes, cálcio para os músculos, para os ossos, e aí começa a ter a osteopenia, depois a osteoporose, que é uma evolução da desmineralização dos ossos. Quando você dá impacto nos ossos... direcionado esse impacto, o corpo começa a melhorar a condição dos ossos, começa a reestruturar os ossos, as trabéculas ósseas. Então ele começa a pegar, a estimular o organismo a trazer mais cálcio para cá. Melhora a absorção de cálcio lá no intestino, melhora os hábitos de vida, você faz mais exercício, você se expõe mais ao sol você tem melhor aí a vitamina D, a vitamina K. Você tem melhores hábitos de alimentação, que vai te trazer um pouco mais de gordura e vitaminas e minerais. Então, o ciclo melhora. E aí, se você melhora os ossos, o armazenamento, os músculos trabalham com mais segurança e conforto. E se você estira os músculos, você dá estresse para o músculo responde, ficando cada vez mais forte, mais consistente. Então, a atividade física de musculação deveria, na minha opinião, ser item obrigatório para as pessoas acima de 50 anos. Aí eu não gosto, não é sobre não gostar, é sobre ter que fazer, porque é item de série para você, de repente, diminuir a necessidade da intervenção do Estado sobre você, quanto mais você fica debilitado e improdutivo. Também mais o Estado eleva, como a gente tem percebido, né, a quantidade da expectativa de vida das pessoas e também a qualidade de vida, né, com quem tem se dedicado a fazer os esportes, né, esporte, alimentação. Então isso melhora para a própria pessoa. Sim. Se a pessoa consegue ter uma estrutura melhor, ele consegue se locomover melhor. Melhor autonomia, né? Consequentemente, melhor qualidade de vida. Falou um pouquinho agora de trabalho. Né? Aqui é flutuante. Vai lá, vai cá, te aperta um pouquinho, depois você escorrega. Depois você me puxa nos bastidores aqui, ó. Não gostei dessa pergunta aqui. Tá de boa. Mas olha só, algumas empresas têm políticas de trabalho remoto. Né? A gente tem percebido depois da pandemia, então, que os home offices se tornaram uma forma diferente e uma tendência para os próximos anos, eu acredito, né? Como você acha que isso pode afetar a saúde física e mental dos trabalhadores? Mas assim, se ela é uma pessoa que, eu falo, a pessoa está samambaia, ela só fica em casa, ela não sai. E o trabalho para ela representa tirar ela de casa, levar ela para o trabalho, representa uma sociabilização. As pessoas precisam se sociabilizar.
Nesse caso, se a pessoa ela já fica em casa o tempo inteiro e o trabalho dela é em casa o tempo inteiro, é perigoso. Essa pessoa passa a não ser vista pelo mundo. Né? E quem não é visto, provavelmente vai adoecer cognitivamente, se é que já não adoeceu. Agora, é inevitável que o trabalho à distância aconteça. Na verdade, é completamente desnecessário uma reunião presente que possa ser realizada online. É mais gasto, é mais tempo, é mais consumo de insumos, é tudo muito maior. Agora, a gente mora num país que existe muita burocracia nas leis. Quanto mais burocracia tem, mais difícil é para executar e mais punido você é. Né? Então, assim, é difícil a gente pensar que no Brasil isso vai funcionar muito bem, principalmente agora com esse novo governo que tende a responsabilizar o setor privado pelos problemas sociais, sendo que não, é pela incompetência deles que os problemas sociais existem, mas vamos fazer alguém pagar a conta. Bem, para as empresas. Então, as empresas vão ter que trabalhar mais redondinho. Ela vai conseguir controlar os hábitos do funcionário mais fácil dentro da empresa ou na casa da pessoa. Então, assim, ela vai conseguir controlar os hábitos das pessoas mais na empresa. Então, as empresas tendem a não aderir muito ao sistema de home office, porque ela controla menos as ações da pessoa. Então, assim, se isso adoece, se não adoece, adoece. Então, eu acho que deveríamos desburocratizar um pouquinho a legislação trabalhista, flexibilizar um pouquinho mais para o home office e para as pessoas que querem ter mais autonomia. Porque você não vale o tempo que você trabalha, você vale o que você realiza. Produz, né? Tem pessoa que fica 30 horas para fazer uma coisa e ganha X. A pessoa que fez em 1 hora, você vai ganhar 1 hora, não vai ganhar as 30? Não, você tem que ganhar pelo aquilo que você produz, e não pelo tempo que você se dedica a produzir. Nós temos uma característica no Brasil de ser muito contato, né? Tá muito próximo, né? É uma característica do próprio brasileiro. Do latino. Do latino, né? Eu fico me questionando se essa falta de contato, isso pode ser prejudicial, né? Eu concordo que o home office ele veio para facilitar. Quantas viagens você fazia para outros locais para uma reunião e hoje você faz todo mundo ao mesmo tempo, né? Então realmente é importante. Agora me preocupa um pouco às vezes a falta das tempestades de ideias, né? Que as empresas às vezes os brainstorms. E você está no seu dia a dia e perder um pouco disso. Eu sou adepto, né? No meu ponto de vista é que eu acho que nem muito nem tão pouco. A gente precisa de ter um tempinho junto à empresa, um tempinho home office, para você poder, até mesmo ter um contato mais caliente. Então, o brainstorm ele vem se resolvendo nesse sentido nos fóruns. Eu posso ter 1 hora de reunião e nessa 1 hora ter uma lacuna de 20 minutos para ter a tempestade de ideias. Ou eu posso ter essa reunião em um determinado tempo de forma remota e deixar um fórum aberto. Porque naquele momento você não teve a ideia ideal, mas daqui 2 horas você tem um insight, a ideia vem, você tem a oportunidade de colocar. A reunião já passou. Eu sou a favor da aula online. Eu não sou a favor da aula presencial. Pô, mas tu foi professor? Sim, porque a aula online lapida o material. Por exemplo, eu sou professor de uma determinada matéria e tenho meu ponto de vista sobre a matéria. Eu sou professor, ponho meu ponto de vista a hora que eu quiser daquela disciplina. O mercado não está vendo o que eu estou fazendo. Os alunos não têm uma referência prévia, então ele acredita em mim. Entendeu? Assim como eu posso fazer isso, os professores fazem isso. Os professores têm tendência a ensinar de acordo com a sua filosofia, com a sua ideologia. Então, se você faz uma aula online que todo mundo consegue ver, você passa a ser julgado, você passa a ter o crivo de muitas pessoas. E se esse material for condenado por muitas pessoas, esse material ele vai se moldando até ser um material mais limpo, mais higienizado, para ser entregue de forma mais pura. Então, assim... Você tira o viés ideológico do professor pensa, senão do que realmente é. Exatamente. Então, eu sou super favorável ao ensino online. Sem contar que você assiste a hora que você quiser. Eu sou uma pessoa que gosto de assistir tudo que eu vou absorver melhor 3 horas da manhã. É a minha característica. Tem aquela pessoa que vai se absorver melhor à noite, tem aquela pessoa que vai absorver de manhã. Se você tiver metodologia para fazer qualquer atividade dentro do seu melhor tempo, você vai ter mais sucesso. Aí fala assim, a pessoa coloca a carinha ali e não fica ali na aula presencial, na aula online.
Cara, esse mesmo cara é o mesmo que na faculdade sai toda hora para ir na cantina, para ir paquerar lá fora, para fumar um cigarro. O cara que não leva a sério no online, ele não leva a sério em lugar nenhum. A característica dele é ser malandro. Porque vai ter sucesso em qualquer um. Em qualquer lugar. Só que ele vai culpar. Porque eu não gosto de ficar na frente do computador. Porra, né? Fica lá jogando Free Fire o dia inteiro. E não gosta de ficar na frente do computador? Ele não gosta de ficar estudando na frente do computador. Então, assim, a pessoa que não leva a sério no ambiente presencial, ele não leva a sério em nenhum ambiente. Nem no online, nem em qualquer outro. Se você quiser fazer acontecer, você faz. Se você não quiser fazer acontecer e tem suas frustrações, você culpa uma outra pessoa. Você culpa um sistema, mas a culpa nunca é sua. E falando em home office, né, falando em estudar, trabalhar em casa, você pensa muito bem que existem diversas cadeiras ergonômicas no mercado. E hoje são cadeiras que adaptam perfeitamente à altura, estatura, movimento. Tem pessoas que têm se queixado disso, de muitas dores, e o que você recomenda algum tipo de cadeira ergonômica? Porque na nossa rotina, particularmente nas empresas, tem a cada dia desenvolvido cadeiras com, vamos falar de chamalete, você tem uma puta de uma marca, flex. Exatamente. Eu tenho percebido que as empresas têm tido esse olhar para um tipo de cadeira melhor, mais ergonômica. Como é que é esse dia a dia? Então, eu tenho várias opiniões. Eu sou ergonomista, fisioterapeuta do trabalho também. Já fui até perito do trabalho, mas eu não quero entrar mais nessa seara, não. É uma seara muito... não sei, não faz meu perfil. Eu posso te dar o melhor carro do mundo. O melhor carro do mundo, é bom para aquela função. Mas você não sabe dirigir. A cadeira, ela é 50%. A estrutura física, ela é 50%. O seu comportamento é os outros 50%. As pessoas acham que fazendo a melhor sala, com a melhor iluminação, a melhor mesa, a melhor cadeira, o melhor computador, vai fazer com que a pessoa não adoeça. E não é verdade. A pessoa adoece do mesmo jeito. Você vê pessoas adoecendo em ambientes rígidos, maravilhosos, e vê pessoas felizes sem adoecer em lugares horríveis. Cadeiras que fazem barulho, inclinada, que não tem contato. A cadeira é fundamental para oferecer conforto e segurança ao cidadão. Mas se ele não for treinado, educado para ter a consciência de como usar, né? E não for moldado no sistema, então as pessoas elas são influenciadas muito pela estrutura, mas não educam. Então, ergonomia é educação. A ergonomia ela tem dois núcleos. A ergonomia norte-americana, que se vale de números, medições, né? Tudo é número. Tudo tem que ter um número para falar se dentro desse número está bom, desse não está ruim. Que é importante. Você consegue mensurar. A ergonomia francesa, ela lida na sensação de bem-estar do trabalhador. Ela conversa, ela verbaliza, ela senta lá e começa a trocar uma ideia com os funcionários. E parte dali assim, não, os funcionários não estão gostando disso, estão gostando daquilo, eles vão trabalhar melhor se a gente fizer isso, um programa X, um programa isso. Tem seu valor. As duas têm seu valor. Mas a gente pode conciliar. A gente pode mensurar, botar uma cadeira cavalete, que é espetacular. Ou você pode botar uma mesa, botar uma cadeira, oferecer os requisitos ergonômicos maravilhosos, mas você precisa fazer treinamento. Você precisa falar para ele como ele tem que usar, por que ele tem que usar, e se ele não usar, o que pode acontecer com ele. E aí ele faz treinamento, é certificado e assina um termo. Porque se ele assinar um termo e, se eu fizer errado, alguém veio aqui, eu posso ser demitido por justa causa. É engraçado, você falou da França, né? A França é o berço do sindicato do mundo, né? Na realidade, é uma briga. Eles brigam muito, eles zelam muito pelos colaboradores, né? Tudo que, inclusive o Macron, né, está tentando aumentar a aposentadoria para mais um ano. Isso tem uma relação com a Revolução Industrial, assim. Quando acabou a Revolução Francesa, que começou aí a ter a primeira Revolução Industrial, que foi em concomitância, se estimulou muito o cristianismo para se dividir as famílias para não ter que trabalhar. E aí os homens adoeciam, morriam nas indústrias, tudo. E aí eles começavam a puxar trabalhadores de tudo quanto era lugar. Aos poucos, os trabalhadores iam morrendo, não ia tendo
mais trabalhador. Aí as pessoas falam assim, peraí, a gente vai ter que começar aqui a trabalhar a forma das pessoas não adoecer tanto, não morrer no trabalho. Aí começaram tanto a Itália, que é pioneira, depois a França. Aí ambos se juntaram para criar mecanismos para fazer defesa ao trabalhador. Né? Então, assim, muitos trabalhadores pensando junto, faziam líder, o que é isso? Um sindicato. Então, nasceu da Revolução Industrial. Tinha sua função, porque se eles não fazem aquilo, foi importante. Né? Agora, você não pode utilizar uma coisa que estrategicamente é boa para transformar num sistema comum. Não, é estratégico, né? Assim, a telinha é boa para criança. Olha, mamãe tem uma consulta, preciso que você fique quieto, dá a telinha. Mamãe acabou a consulta. Né? Estratégia. Olha, eu preciso beber que você durma, toma chupeta, dormiu, tira a chupeta. Estrategicamente, são coisas maravilhosas. Agora, você deixa a criança no celular o dia inteiro, você deixa a criança com chupeta o dia inteiro. Não é mais estratégia, é uma conduta comum. Então, era uma coisa que estrategicamente tinha função, mas que trouxeram para o bem comum e usam isso para manutenção das políticas, né? Para fazer cartéis, né? Sim. Então, assim, acontece. E pergunta mais genérica, tem que ser a sua opinião. Na sua opinião, qual o músculo mais importante do corpo? O cérebro. O cérebro não é músculo. Mas se ele não trabalhar, nenhum músculo funciona. Na verdade, não existe um músculo mais importante. O nosso corpo é uma unidade. O corpo é uma unidade, né? A medicina, ela insiste em dividir a pessoa em vários pedaços, né? Coração, vários tipos de profissionais para vários problemas de coração. É importante? É importante. Mas está sumindo do mercado profissional que olha para o corpo como um todo. Clínico geral, podemos dizer assim. Sim. De uma forma mais genérica, né? Seria, né? Um profissional que tivesse a capacidade, estimular que o profissional tenha a capacidade de enxergar você como um todo. Não olhar para aquele pedaço que chegou a quicha. Estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor aqui. Entender um pouco mais, assim, né? Na verdade, existe uma mercadologia, né? Existe um estímulo que se estimule as pessoas a consumir mais medicamento para vender mais pelos laboratórios das farmácias. Então, o que manda no mundo é o mercado bioquímico. Então, assim, a tendência é que esse mercado bioquímico crie cada vez mais necessidade das pessoas terem que usarem químicas, vacinas, remédios, né? E o mercado bioquímico também controla o petróleo, controla tudo isso. Então, assim, eles brigam contra as formas de energias renováveis, né? Então, assim, o mundo é um mercado, é uma disputa de mercados. A gente aqui somos fantásticos. Para você que usam músculos, então o cérebro para você é o principal. Exatamente. Tá bom, boa, Henrique. Quem tem se queixado mais de dores e tanto corpo como vou falar dores mentais, né? São os estresses. Homens ou mulheres? Acho que tem sofrido mais pressão. Assim, historicamente os homens sofrem mais dores. Só que culturalmente é fraqueza você admitir. Os homens se suicidam muito mais de 90%. Os homens trabalham nos trabalhos mais árduos do mundo. Então os homens eles sofrem muito mais. O homem ele não tem amparo social. Se no relacionamento acaba, o homem tem que seguir seu caminho com a faca nos dentes. A mulher é absorvida por um monte de gente. Não, é isso mesmo, cara, ele é um canalha. Então, a mulher ela é muito mais absorvida pelo mercado. O homem vai trabalhar, desgraçado. A não ser que você seja um cara muito foda, é uma coisa que não é comum você ser, né? Assim, o homem, ele sofre muito mais. Só que, por cultura, é fraqueza admitir. O homem não se cuida, não faz um trabalho preventivo da saúde, ele acha que ele é de ferro, então eles morrem muito mais. A mulher não. A mulher ela tem um toque mais de sensualidade, de feminilidade, de autocuidado. Só que isso está começando a inverter. Hoje você atende mais homens do que mulheres? Mulheres, atendo mais mulheres. As mulheres procuram mais se tratar do que os homens. Chega aí a 60% de mulheres, 40% de homens.
E boa parte são bebês, que os bebês eu não consigo classificar porque quem traz são os pais, né? Eu não posso definir pelo sexo. Mas, assim, os movimentos feministas, que eles são, na minha visão, péssimos, né? E eles trazem coisas boas. Por exemplo, o movimento feminista fez com que o homem olhasse mais para a própria saúde, né? Já que elas estão se defendendo tanto, vamos olhar para a gente também. Então, as pessoas começaram a olhar para si, começaram a se cuidar mais, se vestir melhor, né? Ter menos preconceitos de procurar saúde. Hoje os homens se cuidam muito mais, vão ao salão, né? Corta o cabelo ali, tá? Quando tinha, eu cortava também, mas agora não tem. Eu mesmo que passo máquina. Assim, os homens se cuidam um pouco mais. E as mulheres estão ficando... eu tenho bastante... Nossa, tem, ixi, grande, pequena, tenho várias, parece um chuveiro, sabe? Mas assim, as mulheres hoje que estão começando a querer ser ogras, né? O ogro eu sou homem. Então, se ela é contra os homens, né? Se ela é feminista, então por que ela quer parecer com um homem? Eu não consigo entender uma blufa dessa. Então, elas estão começando a ter características de homem, não se cuidar, não se tratar, não se higienizar, ser mais agressivas, ser mais astutas. Elas estão agora tendo os problemas que os homens tinham. E os homens começaram a encontrar agora uma forma de viver melhor. Então, essas gerações mais novas, que continuam, perpetuam com homens, eles vão ter mais qualidade de vida. E boa parte das mulheres, estimulada pelas mulheres nas suas fases da adolescência, onde que elas estão muito doidas, então esses grupos absorvem, dão muito carinho e colocam como um exército da desgraça, né? Então eles vão pegar essas meninas e vão transformar em mulheres que vão estar se adoecendo, se não fisicamente, psicologicamente, porque uma coisa é uma coisa, quando você vê outra, não tem como. Agora essa daqui deve ser... Vou te apertar aqui, hein? Na hora que... De vez em quando você vai atender, eu sei que você tem as manobras lá, porque eu já fui lá consultar com você, fazer os ajustes. Já teve um caso na hora de você manobrar a pessoa e ela dá um... Claro que tem, rapaz, e tá tudo bem. Assim, a gente... Teve um tempo que eu tava... Eu perdi... Não, mas é incrível. Como você faz? Aí tranca? Não, tá de boa. A maioria das vezes... Pode ser sincero. Não. Na maioria das vezes não acontece. Por quê? Porque os nossos esfíncteres, né? Tanto o anal e todos os demais, eles, quando você tá tenso, eles travam. Geralmente, quando você tá tenso, você vai menos ao banheiro. Você fica constipado, por quê? Porque os esfíncteres estão travados. Quando eu tô apertando, a pessoa está insegura, ela trava. Raríssimas vezes sai. Acontece? Acontece. Não é comum. E quando acontece é bem pouquinho, porque é um escape. Não é aquele... Não é. É aquele assim... Mas diz que esse aí prefere, né? Não. Cara, e tá tudo bem. Cara, peidar é fisiológico. Arrotar é fisiológico. Então, eu morei nos Estados Unidos 1 ano e 7 meses. E eu estava numa casa lá dos americanos, até desse italiano lá, mas americano, e comendo, o senhor da mesa assim, sabe, o cara mais respeitado. Eu olhei e falei assim, cara, que porco, velho. Daqui a pouco uma outra pessoa, pô. E você viu que todo mundo cantava aquilo com naturalidade. Cara, isso é fisiológico. Você ficar segurando para não urinar, você ficar segurando os gases e você ficar segurando a vontade de arroto, lá dentro vai se ferrar. É a pressão lá. Tu vai criar um outro problema. Então assim, eu sei que tá fedendo, eu não quero incomodar a vida das outras pessoas, se retira, fala, tudo bem. Mas peidar, arrotar é fisiológico, é natural. Se você segurar, você pode adoecer. Sim, vai dar comentário, hein? Não, tá de conta. Já aconteceu, mas eu trato com tanta naturalidade que a pessoa fica até tranquila. Você tem que oferecer segurança. Se você fizer aquela casa, a pessoa ela não vai deixar se mexer mais. Então, você tem que se moldar. Tá. Então. Fica à vontade. Cara, a casa sua está fechada sobre 4 paredes. Mandar o pessoal comer uma feijoadinha antes de ir. Na verdade, mas é difícil. É um caso ou outro, sabe? Mas é muito difícil. Mas pode acontecer, claro. Estou apertando a pessoa, né? É verdade. Henrique, nós temos aqui, você comentou de bebês, eu deixei proposital para falar no final de 2 coisas, que são 2 temas que você
faz bastante lá, né? Nos seus ajustes, lá nos seus atendimentos, que são as cólicas, que as crianças têm sentido, que são as manobras que você faz para reduzir o sofrimento, né? o sofrimento dos bebês. Qual o segredo dessa manobra? Me fala um pouquinho sobre ela, se tem algum risco para o bebê. Claro, com certeza você é responsável de fazer da melhor forma, mas conta um pouquinho como que é feito isso para a gente. Eu vou contar um pouco da história por que eu cheguei nos bebês. Porque tudo que eu vou fazendo tem uma motivação, que eu começo a puxar o fio da meada e pá, chego nessa. Em 2017 nasceu o Antônio, no início do ano, com hérnia diafragmática. Todo o seu intestino, com exceção de um pedaço do pâncreas, e o fígado veio parar na cavidade pulmonar. O coração dele ficou bem à direita, bem no cantinho, ele ficou respirando talvez por 15% do pulmão direito, não tinha mais nada. E aí era um caso muito sensível, assim, que só descobriu quando nasceu. E ele nasceu na Unimed, aqui em Linhares, que não tem UTI, não tem estrutura, não tem equipe para absorver isso. E aí eu até participei também daquele processo, né, de primeiro socorro, porque eu já trabalhei no hospital, eu tive alguma experiência, não em UTI, mas aí eu mandei uma mensagem para uma amiga aqui, a gente viu o parâmetro, trabalhamos, até que descobriu que era diafragmática, fomos para Vitória no mesmo dia, chegou lá, no outro dia fez uma cirurgia importante, ficou mais 20 dias internado, teve alta. Acontece assim, nosso intestino, ele Logo depois que nasceu ele. Isso logo que nasceu, 20 segundos depois que nasceu. Deu tudo filmado. O nosso intestino, ele tem umas fixações, né? O intestino, ele não é todo solto lá dentro, ele é preso, né? E como arrebentou tudo, não teve como costurar, era muito fininho. Tirou tudo, botou tudo lá para baixo de novo, costurou o diafragma, né? Pá. Ele foi voltando, a hipertensão pulmonar passou, ele voltou, pá. Saiu do hospital muito bem. E aí, um mês depois, a gente voltou para Vitória para consulta de revisão com o cirurgião. O cirurgião foi bem claro, olha, ele não tem as alças, não tem as fixações de intestino, o intestino dele é todo solto, não pode acontecer dele ter um nó nas tripas, né? Porque as tripas se mexendo, elas podem... Então, se ele começar a evacuar sangue, se ele começar a não fazer cocô, se ele começar a ficar vomitando com muita frequência, corre para o hospital, porque pode ter acontecido. É comum e é normal que aconteça. Aí eu mexo com as mãos, né? Eu cato com as mãos. Eu vou trabalhar aí, eu vou estudar as tripas do bichinho e vou ficar ali mexendo, né? Para não deixar começar a querer ficar muito ruim, eu vou lá perto. E assim foi. Eu comecei a estudar as vísceras dos bebês, comecei a tratar o Antônio. E aí quando ele voltou para a revisão lá, todas as vezes ele voltava de 6 meses, cara, mas o intestino dele tá tão bom, né? Tá, que legal, nunca tive um resultado desse. O que vocês estão fazendo? Eu falei, estou fazendo isso. Ele, pô, que maravilha, legal. Aí um ano não teve nada. Ele, cara, eu tô com uns bebês aqui com muito comprometimento. Você dá uma olhada? Aí eu, claro, que bom. Eu comecei a mexer, os bichinhos começaram a melhorar também. Opa, tá aí, eu vou começar a trabalhar a barriga dos bebês. E aí, quando eu me identifiquei com isso, eu tratava o Antônio, inclusive até hoje eu mexo nele, eu comecei a buscar, né, um treinamento ali. E é incrível, porque quando eu ia estudar em muitos lugares, o que eu fazia já era muito mais do que eles ensinavam. Eu falo que é puta do propósito. Qual que era o meu propósito? Fazer meu filho não sofrer. Então, eu me dedicava na prática. E aí, na prática, eu comecei a atender bebê antes de ter formação em osteopatia. Depois é que foi feita a osteopatia. Então, eu falei assim, a osteopatia ela veio agregar no meu raciocínio lógico, nas manobras e tudo, né? Principalmente depois para crânio e tudo, porque antes eu era mais víscera. Mas a osteopatia ela veio me agregar. O que eu faço é muito mais do que eles fazem, dentro do que eu já conheci que eles fazem, né? Então, assim, atender o bebê para mim hoje é missão, tá dentro de mim, é o que eu mais gosto de fazer e falo, é o que eu mais faço bem feito. E olha que eu me dedico a atender qualquer pessoa muito bem. A partir de quanto tempo que uma criança pode ter essa manipulação? No primeiro lugar, assim que ele nasceu. Nasceu, você já consegue fazer. E assim, eu falo, o parto foi cesárea? Tem que fazer. O parto foi normal? Foi tudo bem? Talvez não tenha que fazer. Mas eu sugiro que todo bebê faça. Por quê? O crânio do bebê,
ele é todo molinho. Você vê que tem a fontanela principal, temos algumas outras fontanelas, temos as suturas mais abertas. Por quê? Porque ele tem que ficar moldando bem lá dentro, as adversidades da barriga da mãe, e ele tem que se achatar para conseguir sair no parto normal. E quando ele sai do parto normal, ele é esmagado pelo canal, e ele sai todo juntinho, às vezes fica até meio linguicinho assim, né? Sai todo juntinho. Essa junção é importante para um crescimento perfeito. Quando você tira a cabeça dentro da barriga da mãe pela cesárea, a cabeça não sofre pressão. Então, os ossos ficam todos muito soltinhos. Então, dependendo da posição que o bebê ele fica deitado, dormindo, o crânio começa a sofrer deformações, a gente chama de plagiocefalia. A gente consegue resolver isso com um dia de vida. A gente posiciona os ossinhos da forma mais adequada e simula um parto normal para fixar os ossinhos. Aí o crânio vai crescer legal. Agora, se você deixar para corrigir uma plagiocefalia depois de 45 dias, tem chance de não ficar mais perfeito. Depois de 3 meses, não vai ficar mais perfeito. A gente vai modificar algumas estruturas, vai melhorar, não é? Então, assim, você vê às vezes umas cabeças que não são simétricas, foi uma plagiocefalia. Então, todo bebê de cesárea, eu sugiro que faça uma avaliação com o osteopata pediátrico para fazer os estímulos prévios para as ações depois serem mais perfeitinhas. Então, não precisa... meu filho precisa fazer 5 meses para ir. Cara, já está tarde. O ideal é ir logo que nasce. Primeira semana, 2 semanas. E as questões de refluxo também, né? Você também tem essa possibilidade de ajustar também esse... É porque o estômago, quando o bebê ele nasce com o estômago com capacidade de 3 ml. 3 a 5. Com 3 meses, 300. Então, o estômago ele tem um crescimento de 100 vezes a sua capacidade. Só que a barriga não é um lugar vazio. Se o estômago não conseguir crescer, ele começa a sofrer influência de outras vísceras da musculatura. Está cheio de líquido. Eu aperto uma coisa cheia de líquida, ele não desce, o que ele faz? Ele sobe. O ácido dentro do estômago, ele corrói proteínas, porque ele tem que quebrar a proteína do leite para ser absorvida em forma de aminoácido. No estômago, ele não faz, ele está ali para quebrar o leite e ele sobe. O nosso esôfago é feito de proteína. O que ele começa a fazer? Digerir o próprio esôfago. Isso ele vai fazendo isso muito, ele vai fazendo esofagite, aí começa a ter problemas respiratórios, começa a ter um monte de problema para o desenvolvimento. O que a gente faz? A gente dá a oportunidade do estômago ficar relaxado, posiciona ele de uma forma que ele vai continuar crescendo sem sofrer essa influência. E aí a gente diminui a incidência do refluxo. Henrique, a última perguntinha que também é interessante, que eu sei que você também detém conhecimento, é sobre o bruxismo. Fala um pouquinho para a gente, como é que essa vida tensional que a gente tem vivido, tem aumentado, tem diminuído, ou está ligado a uma particularidade de cada pessoa? Ou você acha que o estresse pode ser um fator que aumenta isso? Então, eu costumo dizer, dentro da minha filosofia, de que o profissional que culpa o estresse por um problema é um profissional incompetente. Porque o estresse ele nunca causa um problema, ele potencializa. Quando você treina, você está estressando. Quando você está pensando, você está estressando. Estressar faz parte da vida. Estressar é normal. Então, o estresse ele não causa o problema, ele potencializa. Eu tô aqui com uma dor determinada que está me incomodando. Estou estressado, aquela dor ela chama mais atenção, ela me irrita muito mais. Então, ele não tem. Então, assim, o bruxismo ele é tratado, em suma, pelos dentistas. Por quê? Porque dá um desgaste entre os dentes. Mas a causa nunca é o dente. O bruxismo ele é uma parafunção para o movimento da boca, principalmente quando a pessoa está dormindo. Na filosofia do movimento, antes de tratar bebês, o meu público-alvo eram pessoas com disfunção temporomandibular, bruxismo, apertamento e enxaqueca. Esse público ainda é meu público. Eu trato muito isso. Inclusive, hoje eu tenho 3 pacientes desse caso. Ontem, 3 pacientes. Então, eu ainda atendo bastante paciente. O bruxismo ele acontece porque o corpo está precisando que ele aconteça. Nosso corpo não faz nada que não tenha necessidade, né? No geral, o bruxismo está relacionado com o estômago ou com um padrão respiratório. Quando você movimenta a boca, você produz saliva. A saliva é uma estrutura tamponadora. O que é? Ela é mais alcalino.
Então você produz saliva porque o ácido irritando o esôfago está criando um desconforto. E aí, quando você engole a saliva, você está dando conforto. Então, pessoas que sofrem de bruxismo crônico, ao invés de ficar trabalhando nos dentes, quebrei o dente, tem que reconstruir? Tem o bruxismo. Posso botar a plaquinha para proteger o dente? Pode. Mas para falar que a plaquinha vai resolver o bruxismo, não resolve. O que resolve? Então, assim, talvez ele não tenha solução. Mas, em muitos casos, a gente trata o padrão respiratório, a musculatura da cervical, pouca coisa na cabeça e estômago, a pessoa passa meses sem ter sintomas de bruxismo. Então, o bruxismo ele é um comportamento do corpo para criar algum benefício. Tem, claro que tem. Você melhora a estrutura, a função volta ao normal. Trato a causa e não... Exatamente. Ao invés de eu ficar trabalhando em só dente, que vai continuar quebrando, eu vou trabalhar na máquina como um todo. Olha, mais integrativo, mais sistêmico. Henrique, tá aí. Foi o nosso quarto episódio aqui do Na Prática Sem Lero Lero. Fazendo minhas considerações finais, queria agradecer aí pelo bate-papo. Eu acho que o intuito, sempre digo nos nossos programas aqui, é a gente trazer essa coisa prática do dia a dia, opinião pessoal de todo convidado que vem aqui. Eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade para falar o que as pessoas pensam, né? E não ficar sem lero-lero. Essa que é a essência. Foi falado muita coisa bacana ali, que se o pessoal puder comentar, seguir a página lá, faz um comentário que a gente vai responder. Eu tenho certeza que se tiver dúvida ali, você mesmo vai responder na nossa página. Deixa mais. E pra gente, né, cada dia nosso programa, nossa página, a gente quer trazer esse tipo de conteúdo que seja realmente importante para todo mundo. Beleza? Quer fazer suas considerações finais? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar. Acho que quando a gente tem a liberdade, o que eu acho mais interessante do podcast que ganhou o mercado, né? Sim. Tem um exponencial enorme, porque ele tira um pouquinho da academia, daquela tecnicidade toda, de eu ter que agradar as pessoas, e dá a liberdade para você se expressar mesmo, você trazer sua opinião, como não orientação... né? Então, esse fluxo que era conversas de boteco, né? Conversa de boteco, ela traz vários conhecimentos, ela te traz à luz muita coisa, se você souber absorver. Então, o podcast, ele trouxe essa coisa boa da conversa de boteco. Então, você fica mais à vontade, mais tranquilo, sem aquela pressão de muitas pessoas te olhando, sentado, confortável. Agradecido por participar desse momento, desse embrião. Vamos avançar. A tendência é a gente trazer cada vez mais. E o nosso podcast é eclético, né? Não é? Vai ser cada momento vai ter saúde, empresário, vai ter... Eu acho que tem muita coisa na vida da gente, da sociedade, que são curiosidades que por muitas vezes não é exposto. Dúvidas como essa que a gente fez aqui hoje, que o pessoal mandou, perguntou, e que é simples e a gente às vezes no dia a dia não sabe o que é. Sim. Henrique, brigadão. Pessoal, segue a gente lá, daqui a uns dias ao vivo pra gente. Beleza? Valeu!